Então, a gente viu aqui, né, o que são as bolas abertas no espaço métrico. Agora, né, a gente vai entender o que são pontos isolados. Né? A ideia de ponto isolado, ela é bem simples, tá? Deixa eu colocar aqui, pontos. Eu já vou definir, tá? Isolados em um espaço métrico. Tá? Bom, então vamos pensar que a gente tem aqui, ó, a ideia geométrica eu tenho meu espaço aqui, meu espaço métrico M, que é um conjunto não vazio munido de uma métrica M. Dizer que ele é isolado significa, peguei um P aqui, ó, que eu consigo uma bola aberta de centro em P, tal que P é o único ponto de M. Então, ó, eu vou conseguir aqui uma bolinha aberta, onde P é o único ponto de M. Isso significa que ele é ponto isolado. Eu consigo isolar ele de qualquer outro ponto. Como que eu isolo ele? Através de uma bola aberta. Então, vai existir um raio aqui, um epsilon positivo, tal que a bola aberta de centro P e raio epsilon, no fundo, é só o ponto P. É isso que é esse ponto isolado. Mas eu vou colocar aqui a definição direitinho. Então, ó, o que é a definição? Mesma coisa aqui. Dado um espaço métrico MD, um ponto P pertencente a M é dito isolado, se existe um epsilon positivo, tal que a bola de centro P e raio epsilon é só o ponto P. Por isso que ele é isolado. Você isola ele dentro de uma bola aberta. Né? Vai existir uma bola aberta. Não é qualquer bola aberta. Eu preciso mostrar que existe uma. Né? Então, bom, o exemplo mais trivial aqui, vamos pensar. Quem seria esse? Qualquer espaço M com a métrica 0,1. Não. Deixa eu colocar aqui. M. Deixa eu escrever isso aqui direito, né? Eu não disse quem. Então, vou pegar aqui, ó, M D barra a métrica 0,1. Lembra que na métrica 0,1, só lembrando, né, quem que é o D barra? D barra de xy, ele é 0 se x igual a y, e ela é 1 se x for diferente de y. Bom, então, por exemplo, qualquer bola aberta que eu pegar, que a gente viu até aqui em cima, ó. Vou voltar aqui nos exemplos, ó. Primeiro que o segundo, né? O primeiro foi aquele ali. Lembra, quando eu pego qualquer epsilon menor ou igual que 1, a bola aberta de centro P e raio epsilon é só o P. Então, todo ponto ali vai ser isolado. Tá? Então, por exemplo, para eu não trabalhar com epsilon, né? Se eu pegar aqui, ó, a bola aberta de centro P e raio 1, isso aqui é só o P. Porque é os conjuntos dos pontos de M, tal que a distância dele até P é menor do que 1. Mas menor do que 1 tem que ser 0. Se é 0, é só o ponto. Então, com a métrica 0,1, todos os pontos são isolados. Aqui. A gente fala aqui em MD barra, todos os pontos são isolados.
aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque a reta é o espaço métrico onde tem algum ponto isolado? Depende da métrica. Se eu usar a reta real com a métrica 0,1, todos os pontos são isolados. Se eu usar a reta real com a métrica trivial, né, que é a do módulo, nenhum ponto é isolado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque você está falando com espaço métrico. Então, o que vai dizer se um ponto é isolado ou não depende da métrica. Tá? Eu vou fazer mais até geral, tá? Depois do R ser nenhum ponto ser isolado, vou fazer um pouquinho mais geral. Tá? Vou fazer para o espaço vetorial. Tá? Quando a gente tem que todos os pontos são isolados, a gente fala que esse espaço métrico é discreto. Né? Vou colocar aqui. Acho que está mais para frente a definição, mas eu vou colocar aqui. Se eu tenho espaço métrico aqui, MD, se em espaço métrico M com a métrica D, todos os pontos são isolados, então MD é um espaço discreto. Então, se eu falar que eu estou com um espaço métrico discreto, significa que todos os pontos são isolados. Tá? Bom, aqui o segundo. Se a gente for considerar N como subespaço métrico, né? Lembrando que a gente está falando em espaço métrico de R com a métrica usual, todos os pontos são isolados. Bom, só lembrando, o que a gente tem? Né, geometricamente aqui, depois vocês provam isso aqui, tá? Ó, peguei aqui, tô com R, né? Bom, eu quero os naturais. Vou pegar aqui 1, 2, o 0 tanto faz, considerar ou não, tá? Não faz diferença não. 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Vamos, digamos aqui, pegar um ponto P. Vamos olhar aqui, tá? Depois você só argumentar com P. Eu preciso do intervalo aberto, né? Lembra que as bolas abertas aqui em R são intervalos, né? Onde cada intervalo aqui ele só contém um número natural. Então, bem simples, ó. Por exemplo, se eu pegar qualquer número natural aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, vou fazer aqui no 2, tá? Mas isso aqui eu posso pegar qualquer P. Se eu pegar aberto aqui, ó. Aqui, meio. E aqui, 3 meios. É um intervalo aberto centrado no 2. E no intercepta não tem mais nenhum outro número natural. Então, a bola aberta de centro 2 e raio aqui é 3 meios e ali desculpa, aqui é errado. 3 meios, aqui é 5 meios, né? De centro 2 e raio meio, isso aqui em N, né? Lembra que eu estou nos naturais, né? A métrica induzida, mas os números são naturais. Isso aqui é só o 2. Porque eu não tenho nenhum outro número natural nesse intervalo aqui, 3 meios, 5 meios. Tá? Isso vale para o P. P menos meio, P mais meio. Né? Então, por isso que eu tinha colocado meio, mas o meio é o raio que eu estou pegando aqui, né? Que é 2 menos meio, que dá 3 meios, 2 mais meio, que dá 5 meios. Tá? Então, depois vocês escrevam que esse aqui, todos os pontos também são isolados, tá? Mas a ideia é essa, só substituir onde está 2 por um P. Bom, agora como eu falei, vou falar um pouquinho mais geral. Num espaço vetorial não trivial, que é, não é só o vetor nulo, espaço
vetorial normado, né, aquele não trivial, que ele é diferente só do vetor nulo, né, porque se for só o vetor nulo, vai ter, o ponto vai ser isolado, só tem aquele ponto. Não existem pontos isolados. Agora, se ele não for só vetor nulo, a gente prova que não existem pontos isolados. Vamos ver como que a gente prova isso. Bom, primeiro de tudo, a gente vai mostrar que o zero não é isolado. Né? Ó, qual que é a ideia que a gente faz aqui? Só lembrar, né? O que é o espaço vetorial, né? É o conjunto E, né? Que você tem aqui duas operações, né? Quer dizer, uma operação soma, que você soma dois elementos de E, resulta no elemento de E, e você tem a multiplicação por escalar, né? Que você pega aqui R em E, cartesiano E, cai em E. Então aqui você tem o V, você tem a soma, né? O mais V, e aqui você tem o alfa U, o vetor alfa U. Então, o espaço vetorial é um conjunto não vazio, munido dessas duas operações, né? Uma operação sobre E e um produto por escalar, que satisfaz as propriedades lá, associativa, comutativa, existência do elemento neutro, a soma, né? Do oposto, depois você tem a distributiva, associativa em relação ao produto dos escalares, várias coisas, né? São 8 propriedades. E aí a gente tem a norma, né? O espaço vetorial normado, lembrando que a norma tem suas 3 propriedades, né? Qual que são as propriedades da norma, né? Você tem que a norma de U ela é maior ou igual que zero, e norma de U igual a zero, se somente se U for vetor nulo. Lembra que aqui a gente não usa mais setinha de vetor, não. Né? Em álgebra linear a gente já não usa mais. Eu sei que se eu estou falando que U é um vetor, tem que ser vetor nulo. Não é U igual a zero, né? Bom, norma de alfa U. Isso aqui é módulo de alfa. Norma de U. E a desigualdade triangular, né? Norma de U mais V menor ou igual norma de U mais norma de V. Então, isso aqui que é a norma no espaço vetorial. Bom, a gente está supondo que o E é não trivial, né? Não é só o zero. Então, como E é diferente só desse aqui, então existe um U não nulo em E. Bom, lembrando, né? O E não nulo em E. Mas qual que é a minha ideia? Como que eu mostro que o zero não é isolado? Eu tenho que mostrar que qualquer bola que eu pego, né? Em torno. Deixa eu fazer até um desenho aqui. Né, digamos, até aqui é o zero, né? O vetor nulo. Então, qualquer bola aberta que eu pego em torno dele, ó, eu tenho pelo menos um ponto aqui, eu vou chamar de V, tá? Um elemento V de E. Né? Ou seja, qualquer epsilon que eu pegue aqui, para cada epsilon eu consigo um V. Eu até posso colocar aqui, que V depende de epsilon. Né? Se eu diminuir o epsilon, vou ter que escolher outro V. Então, para mostrar que ele não é isolado, significa que eu tenho pontos de E muito próximos desse ponto aí, do zero. Né? Então, primeiro eu vou mostrar que o zero não é isolado. Mas isso não é difícil da gente perceber, só a gente saber escrever. Por quê? Lembra que eu tenho essa operação? Alfa U é alfa. Né? Pega um alfa número real e um vetor em E, o produto alfa U está em E. Né? Bom, como o E não nulo, eu posso multiplicar por alfa muito pequeno, de forma a tornar a norma do vetor alfa U muito pequena, porque a norma de U está fixa. A norma de U é fixa, porque peguei esse vetor U que ele existe porque o E não é não nulo. Então eu tenho que multiplicar aqui por um número muito pequeno, de forma que isso aqui seja, né, a distância desse vetor aqui até o zero, esse vetor que eu vou construir, seja menor que esse epsilon. Tá? Como que a gente faz isso? Ó, então, eu vou tomar o
por exemplo, o v de epsilon, eu quero que eles, né, a norma deles até o zero, né, que no fundo é a norma de v de epsilon, isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2. Bom, se eu colocar só o u aqui, eu não garanto. Por quê? Quem que é a norma de v de epsilon? É o módulo disso, norma de u, e a norma de u eu não sei. Mas eu posso pegar u e dividir pela norma dele. Que aí eu sei que esse vetor aqui, ó, u sobre a norma de u, é unitário. Né? Isso aqui tem norma 1. É o mesmo procedimento que a gente usa em geometria analítica para encontrar versor. Se eu tenho um vetor u, quem é o versor dele? É ele sobre a norma. Claro que ele tem que ser não nulo. Por isso que eu estou usando o fato, né, de u ser não nulo. Se o é não nulo, eu posso dividir pela norma. Então, quem que é a distância desse v de epsilon até o vetor nulo? Isso aqui é a norma de v de epsilon menos vetor nulo, que é norma de v de epsilon. Bom, quem é a norma de v de epsilon? É a norma, vou substituir aqui, ó, epsilon sobre 2, u sobre norma de u. Epsilon sobre 2, norma de u, isso aqui sai da norma, essa propriedade aqui, ó, ele é meu alfa. Então, ele sai em módulo, né? Então, epsilon sobre 2, norma de u, é a mesma coisa que o alfa lá. Então, isso aqui é igual a módulo de epsilon sobre 2, norma de u. Módulo disso, vezes norma de u. Mas, ó, epsilon é positivo, 2 é positivo e norma de u é positivo, então isso aqui é igual a epsilon sobre 2, norma de u sobre norma de u. Ó, isso cancela. Isso aqui é 1. Então, isso aqui é igual a epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Ou seja, para cada epsilon que eu escolho aqui, eu consigo um v de epsilon na bola de centro em 0 e raio v de epsilon. Isso aqui eu estou falando que o v de epsilon, né? Isso implica que o v de epsilon pertence à bola aberta de centro 0 e raio epsilon. Né? Para cada epsilon, isso aqui vale para cada epsilon positivo. Né? Para cada epsilon eu encontro o v de epsilon. Observe que eu não mexo com o u. O u aqui é o mesmo. O que eu vou estar mexendo é aqui, ó. O múltiplo dele que eu vou estar pegando. Tá? Então, logo, o vetor nulo aqui não é ponto isolado. Ah, mas eu mostrei o vetor nulo. E agora, se eu pegar qualquer outro vetor, tá? Agora, vamos pensar, ó, se W pertence a E, então, né? Se eu considerar o v de epsilon, agora sim, ó, W mais, o que eu tinha colocado lá? Epsilon sobre 2, U sobre norma de U. No fundo, eu vou estar fazendo a mesma conta, porque aqui ao invés de ser o 0, né, aqui vai ser o W. Mas para eu cancelar o W aqui, eu vou pegar e somar ele aqui, para ele cancelar. Então, eu vou pegar o v de epsilon, na verdade, como sendo W mais isso aqui, ó. Então, se eu calcular a distância de v de epsilon até W, isso aqui é norma de v de epsilon menos W. Isso aqui é norma, substituo. Quem que é o v de epsilon? W mais epsilon sobre 2, U sobre norma de U. Observa que tanto o U e o W, eles pertencem. Por quê? O que eu estou fazendo? Estou pegando o W em E. Então, se W, né, eu já mostrei que o vetor nulo, ele é discreto. Esse ponto, ele é discreto no espaço vetorial. Agora, eu vou supor que tem outro ponto. E eu tenho que mostrar que esse outro ponto também ele também não é isolado. Então, bom, aqui eu substituí, né, o v de epsilon. Agora faltou ainda menos o W, né? Então, observa, esse aqui eu cancela com esse. Vai sobrar a mesma coisa. Norma
epsilon sobre 2, U sobre norma de U. É a mesma conta lá de cima. Isso aqui é epsilon sobre 2, que é menor que epsilon. Menor que 1 não, menor que epsilon. Tá? Então a gente mostra que no espaço, aí, né, portanto, aqui, né, o V de epsilon, para esse aqui agora, né, esse aqui, ó, ele pertence à bola aberta de centro W e raio epsilon. Ou seja, né, W e assim, W não é ponto isolado. Então, em um espaço vetorial, a gente não tem pontos isolados, tá? Por isso que eu falei, né? Se a gente trabalhar, né? Então, vamos pensar num... Né, que, por exemplo, né, se eu tiver a reta real aqui, ó, esse espaço com módulo, o módulo, né, ele é uma norma em R, né? Ele satisfaz todas as propriedades de norma. Então, aqui, ó, isso aqui é um espaço vetorial normado. Né? Se ele é um espaço vetorial normado, logo não possui pontos isolados. Pontos isolados. Por isso que eu falei, tem que tomar muito cuidado. Então, R com a métrica induzida pela norma do módulo, ele não possui pontos isolados. Se eu pensar o R com a métrica 0,1, ele tem todos os seus pontos isolados. Então, observa que a métrica impacta muito aqui sobre o conjunto. Né? Então, de novo, com o módulo, ele não tem pontos isolados. Com a métrica 0,1, todos os pontos dele é isolado. Tá? Então, tem que ficar bem atento em relação a isso. Tá? Bom,